Olá, pessoal! Estamos ao vivo em mais um Botox Club Podcast. E hoje os convidados da vez são pessoas excepcionais, Dr. Dimas Dutra, com 49 anos na odontologia, tendo empreendedorismo dentro do empreendedorismo na área odontológica, quase que não sai aqui, né? Há mais de 20 anos empreendendo na área odontológica. E a sua esposa magnífica, Sol, que é a ajudadora, empreendedora, que está ali, né, Sol, no dia a dia. E eu vou dar esse espaço aqui para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da história de vocês. Eu sou José Dimas Dutra, né, como todos me conhecem, né? Mais chamado por Dimas Dutra. Eu venho de uma formação da Unievangélica em Anápolis, né? Estou aqui em Brasília desde 1977. A minha história começou bem um pouquinho antes, né? Eu nasci, na verdade, em Jaraguá, em Goiás, mas fui criado numa currutelazinha perto de Anápolis que chama Pau-Terra. Olha só que nome. Pau-Terra. Pau-Terra. Alô, galera de Pau-Terra aí, ó. O Dr. Dimas representando, E né? aí, Interlândia. o que acontece? Papai era dentista prático naquela época, né? Naquela época não tinha tantos profissionais como a gente tem hoje, então os práticos existiam um papel muito importante, principalmente nas regiões onde não tinham o odontólogo formado, né? E eu tenho certeza que eu fui influenciado, não fui exigido nem manipulado pelo meu pai para poder fazer isso, que no fundo eu gostaria de ter feito engenharia elétrica ou mecânica, era o meu sonho, né? Sonho de criança, mas vindo de família muito pobre, com muitas limitações, família grande, eu sou o primeiro de 10 filhos, aliás, nós éramos 9, aí mamãe achou que era pouco, adotou mais uma, ficamos em 10. Né? E eu, como sendo o primeiro, tinha que ser o ajudador, para ajudar a cuidar da turma e dar bons exemplos, né? Eu brinco com os meus irmãos, ó, eu acho que eu fiz isso muito bem. Eu cuidei e dei bons exemplos sem falar nada com eles, que todos eles vieram, né, depois de mim para a odontologia, né? Então, nós já somos 17 pessoas na família, odontólogos, né? Começou com meu pai, depois vim eu, depois meus irmãos, aí já vieram meus filhos, os meus sobrinhos, filhos dos meus irmãos, que eu tenho 2, 4, 5 sobrinhos odontólogos, e aí vieram, né, os esposos, as esposas, então foi agregando, né? E eu fiz odontologia por questão de poder fazer, que era o único curso que eu poderia fazer, que eu morava já em Anápolis, estava já me estabilizando lá em termos familiares, né? E embora a faculdade fosse particular e eu tivesse muito poucas condições, mas eu entrei firme e graças a Deus consegui, né? Trabalhando, vendendo roupa, fazendo uns bicos, dando aulas particulares e assim por diante. E terminei o curso, né? Como eu disse, sem imposição do meu pai nenhuma, sem pedido, ó, faça isso que vai ser legal para você, vai ser bom para a gente, não. Como eu disse, eu era o filho mais velho, então meu pai sempre me requisitava para ajudá-lo, para auxiliá-lo na lida do dia a dia. Então eu vi ele fazendo aquelas coisas ali, até me passaram assim, algumas coisas interessantes, né, nesse período que eu sempre estava colado nele. E aí eu via meu pai examinar os pacientes, meu pai fechava os olhos, enfiava o dedo, né, colocava o dedo na boca do paciente e ficava passando o dedo. Aí eu ficava imaginando comigo, será que meu pai tem olho no dedo, gente? Ele está de olho fechado examinando o paciente, né, mas já demonstrando, né, a sensibilidade que teria que ter nesse exame clínico, né?
E, a partir daí, eu concluí o curso com muita dificuldade, trabalhando, estudando, né? Lutando. Vieram os filhos, cuidando dos filhos, né? Comecei a trabalhar depois no banco de sangue, que trabalhei por muito tempo. Isso me deu muita experiência, muita base, porque com o banco de sangue eu atendia praticamente todos os hospitais em Anápolis, né? Que o único hospital que tinha banco de sangue próprio é o Hospital Evangélico, os outros não tinham. Então, eu estava junto naquelas grandes, médias e pequenas cirurgias. Então, foi assim, fantástico, foi magnífico, né? Foi uma experiência que eu não teria em nenhum outro lugar. E terminando o curso, o meu sonho era fazer odontopediatria. Fazer odontopediatria, e naquela época já se dizia que a boa odontopediatria tinha ali em Londrina, com o doutor Conrado, e tinha o doutor Ayrton, que o doutor Ayrton não estava aqui em Brasília ainda, nesta época, né? E aí eu caí em Brasília para trabalhar no meu primeiro consultório, né? Isso foi em 1977. E aí, de 77 para cá, graças a Deus, fui trabalhando muito, trabalhava aí 18, 20 horas por dia, era trabalho, mas trabalho mesmo. Trabalhava de segunda a segunda, né? No sábado eu fazia um trabalho seria assim um trabalho, não sei como eu diria assim, de caridade, de um trabalho social, em que eu atendia os pacientes. Eu não cobrava esses pacientes que eu atendia no sábado, né? E fiquei por muito tempo fazendo esse trabalho. E aí depois fui pensar em fazer especialização, né? Foi quando eu tive a oportunidade, juntamente com outros colegas, de ir a Bauru, e eu, sem ainda saber muito o que eu iria fazer de especialidade, caí dentro da ortodontia. Quer dizer, eu já fazia alguma coisa na parte de ortopedia removível, né? Auxiliando algum colega aqui em Brasília, que foi muito bom nesse período. Mas aí eu fui em Bauru, fiz ortodontia preventiva durante 3 anos em Bauru, lá na Profis, no Centrinho, né? Chamava-se Ortodontia Preventiva 1, Preventiva 2 e Preventiva 3. Era uma pauleira, sabe? Viajava toda semana, de 15 em 15 dias, íamos na quinta e voltávamos no domingo. E depois disso foi a preparação para a ortodontia interceptiva, né? Ortodontia propriamente dita, né? E eu entrei no curso que se chamava... teve um acidente no Rio, um naufrágio com o Batomushi, né? Então, que morreu todo mundo, ou praticamente todos. Então, esse curso ficou apelidado de Batomushi, porque era um curso muito puxado, ou entrava, estudava e passava, ou então ficava de fora, né? E eu fui um dos que, embora tivesse feito as preventivas 1, 2 e 3, e fiz o Batomushi, que eu acho que, se eu não me falha a memória, eram 12 meses, né, com vários colegas aqui de Brasília que passaram e fizeram, tive amigos, colega de consultório, sócio e assim por diante, né? E aí, como eu não passei nesse curso, eu falei assim, bom, já que eu estou aqui, eu vou fazer radiologia. Fiz radiologia primeiro, depois fui para São Paulo e fiz o curso de ortodontia interceptiva corretiva em São Paulo, na Castelo Branco, né? E com esse período todo aqui em Brasília trabalhando, né? E trabalhando muito, trabalhava muito mesmo. Sim. Né? Então, e de lá para cá foi essa construção, né, de cursos aqui no Brasil, cursos no exterior. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o pai da ortodontia moderna, né, que é o doutor Andrews, né, e com o doutor McLaughlin em San Diego. Tive a oportunidade de ficar lá 3 semanas com eles, então foi muito bom, juntamente com o doutor Televise, né, que era professor lá na faculdade em Bauru, de Presidente Prudente também. Perfeito. E outros professores mais. Então,
O início foi isso aí, mas agora não foi coisa fácil, não. Quantos anos aí, né, quantos anos até da formatura, até o senhor montar o seu próprio espaço, começar a ganhar dinheiro, o senhor começou a trabalhar e aí juntou dinheiro e falou, agora eu vou montar a minha clínica. Junto a essa pergunta, eu já vou deixar outra aqui na mesa, que eu acho que casa muito bem com essa. Qual foi o momento que o negócio se tornou familiar? Eu sei que a Sueli participa na administração da empresa e eu acho muito legal, eu já te falei várias vezes, né? Que você é uma líder inspiradora, inclusive para mim. Obrigada. Então, eu gostaria de saber também em qual momento foi essa junção. Inicialmente era só o Dr. Dimas e depois você veio ali para a administração do negócio. Como que foi isso? Na verdade, Ana, não teve assim. Teve um momento que eu falei, não, eu me lancei. Entendeu? Eu cheguei em Brasília, no 3º mês eu estava trabalhando num consultório que eu já havia comprado, sem dinheiro, a prazo, trabalhando para pagar. Era consultório de dentista prático na época, que eu comprei o consultório, depois aluguei a casa, depois passei uma parte da casa para um protético que depois também fez odontologia, então eu me orgulho disso, eu estava até pensando nisso hoje. Às vezes a gente acha assim, puxa vida, nunca ninguém, a não ser da família, é claro, né? Alguém fez odonto? Não, teve muita gente que fez, e inclusive muitos filhos de amigos meus que disseram assim, olha, eu fiz odontologia por causa do senhor. Eu falei assim, como? Se eu nunca falei de odontologia para você? Não, porque a gente chegava aqui no consultório, aqui tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, vocês todos felizes, alegres. Então, eu falei assim, isso é bom. Com muito amor, né? Então, as pessoas se inspiravam com essa situação. Mas, como eu disse, na verdade, não tive um momento, eu vou planejar para montar a minha clínica. Não, eu no 4º mês de trabalho aqui em Brasília, eu já tinha o primeiro consultório top da Dabi, que na época era Dabi, top dos tops, entendeu? Então, comprei, me lancei e eu creio, seria às vezes até prepotência dizer isso, que eu fui um dos primeiros a trabalhar em 2 consultórios juntos. Então, eu sempre trabalhei assim. Porque tinha muito paciente, então o que acontece? Para eu poder contratar um profissional, se eu estava ainda naquela fase inicial de aprendizado, de fixação do que eu havia aprendido e praticar mais coisas, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa por mim mesmo. Então o que acontece? Eu botava o paciente numa cadeira, anestesiava, né? E na época eu já sabia que o pessoal não gostava do tal do barulho do motorzinho. Então, eu comprei um headphone, um fone de ouvido, botava para o paciente ouvir música ali e deixava ele lá ouvindo a musiquinha que ele queria, né? Eu tinha uma parte da casa que eu fiz uma biblioteca e coloquei um som, né? E eu mesmo que elaborei isso. Então, eu deixava esse paciente ir para o outro consultório. Enquanto estava fazendo anestesia, eu estava resolvendo com uma secretária, uma auxiliar ajudando, né? Então, eu fiz isso a vida inteira. Então, quando eu comecei a fazer ortodontia, quando eu fui, que eu tinha consultório no Centro Clínico Oswaldo Cruz, eu tive consultório ali muito tempo, e sempre no Guará, né? Às vezes as pessoas me perguntam por que é que eu fui para o Guará. Geograficamente, para mim, o Guará é o centro de Brasília. Guará está no meio, plano piloto de um lado, Lago do outro, Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, né, Octogonal, sim, agora o Sudoeste, Águas Claras, Taguatinga do outro lado, Samambaia, e o Bandeirante do lado, e o Guará está ali no meio. E o Guará ali, né? Entendeu? Então, quer dizer, tinha pessoas do plano que queria fazer o tratamento no Guará, que falava, vou no Guará, é mais em conta. E tem isso realmente. E hoje isso é uma realidade. Você vai fazer um tratamento, vai no supermercado, o supermercado do plano piloto não é o mesmo preço, não pratica o mesmo preço. Um consultório do plano piloto não pratica os mesmos valores que um consultório no Guará pratica, ou em Samambaia, ou em outras áreas, né? Então,
Então, sempre tem esse decréscimo, né? E eu aproveitei essa oportunidade, falei assim, eu vou montar um consultório bom. Aí sim, aí eu comecei a pensar em montar alguma coisa melhor, sair da casa que eu havia alugado, aí comprei uma sala, montei o consultório, né? E uma coisa que, assim, me dá muito orgulho disso foi que as pessoas sempre falavam que eu era louco, que eu ficava montando aqueles negócios ali, que eu não ia ter trabalho, que as pessoas não iam estar no consultório, o consultório era muito chique, era muito isso, era muito aquilo outro, tal. Desde o primeiro consultório que eu montava, que eu montei, era assim. E o que me espantava é que 6 meses, um ano depois, já tinha um vizinho que tinha um consultório melhor do que o meu, tinha outro que tinha um melhor, e tinha um outro, inclusive contratando o mesmo arquiteto que fez o meu projeto. Então, eu ficava muito feliz com isso, que via que, né, a influência foi boa. Sim. E até hoje é desse jeito. E a gente é assim, o ser humano, ele quer que alguns vão na frente, desbravem os caminhos, né? E os outros vão atrás. E é desse jeito. Com certeza. Então, foi assim que eu fiz. E o senhor acha que... Tá, mas primeiro a pergunta anterior. Como foi essa junção? Como a Sol entrou no negócio com o senhor? Você já era administradora? Não. Eu não tenho formação na área administrativa. Aliás, primeiramente, boa tarde, né? Por favor. E quero agradecer pelo espaço, quero agradecer pela oportunidade de fala e poder de fala aqui, né? Para a gente poder trocar uma ideia bem interessante. Eu cheguei na vida do Dimas, e ele chegou na minha vida há pelo menos 26, vai fazer 27 anos, né, que estamos nessa jornada. O conhecimento com a clínica, a interação com a clínica já chega aí beirando aos 30 anos, porque trabalhávamos no mesmo prédio, tínhamos as nossas vidas, relacionamentos em comum, né, eu era próxima à equipe e ele ficou próximo à família. E anos depois a gente começou a se relacionar, fomos trabalhar juntos. 2 anos depois, 3 anos depois, começamos a namorar, o nosso relacionamento vingou, estamos aqui casados. Como eu tinha um entendimento sobre o que era, né, a Clínica Dimas Dutra, eu já sabia que era uma empresa multidisciplinar, que era uma empresa que... Foi uma empresa que veio, né, para ficar, né, tradicional. E eu sempre tive muita admiração, porque os funcionários do Dimas, eles tinham assim, um orgulho de representar a empresa. Então, já existia todo esse encantamento. Nos anos 90, quando eu conheci, início dos anos 90, a Clínica Dimas Dutra, ela já era referência aonde ela estava. Né, que era ali no prédio comercial, né, um centro clínico e comercial, que tem ali na sede, no comércio, em cima do BRB, nos prédios, nos bancos ali, setor bancário do Guará. E eu tinha, assim, uma certa admiração, mas nunca me vi trabalhando com eles, não. Até que surgiu a oportunidade, convite por parte do Dimas, a gente já era muito amigo, ele ficou amigo da minha família, e aí tinha essa troca com as meninas que são colaboradoras, que inclusive estão com a gente até hoje, né? Eu já as conheço desde o iniciozinho do meu primeiro emprego, que era no mesmo prédio. Sim. E pelo convite dele, né, Vocês foram trabalhar já juntos. éramos amigos, e aí eu fui conhecendo a logística da empresa. E ao entender essa logística, ao entender essa cultura, ficou até mais fácil para mim, né, porque aí a filha dele começou a assumir, ele sempre teve pessoas ali na gerência, na administração, pessoas muito competentes, por sinal, o Dimas, ele tem esse critério de exigência elevado, isso é muito bacana, isso lapida as pessoas que estão em volta dele e faz com que a clínica mantenha, né, aquele nível onde ela está. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Depois que a gente começou a ter um relacionamento, eu fui para São Paulo. E aí, nesse período que eu fiquei em São Paulo, foram 4 anos de relacionamento à distância, né? Que foi muito fantástico, tá? Quem tiver aí se envolvendo... Alguma dúvida? Qualquer relacionamento à distância dá certo, gente. Dá certo, porque o nosso deu muito certo. Disso, e né? é muito bom. Sim, somos prova viva. Então, ao retornar, ao ingressar para Brasília, a gente, né, aí nos casamos, eu voltei para a gente casar. E aí, em alguns momentos, marquei presença, porque como eu tive um momento como auxiliar administrativo, eu passei pela recepção, eu fui recepcionista, né? E aí eu comecei a treinar as meninas, vez ou outra, a minha enteada chamava e falava, só, vem treinar uma recepcionista e tal, e eu ia.
quando ela saiu da clínica, né, ela fez um trabalho excepcional, a filha caçula do Dimas, a Karime, ela meio que deixou a casa arrumada, né? E aí eu ingressei, porque nesse momento que ele estava passando por uma necessidade de alguém ali, né? E o carro-chefe da nossa casa, o meu negócio era um negócio que ainda estava começando. Eu sou formada na área de moda, eu larguei jornalismo no sexto semestre, no quarto semestre, sexto porque eles me reduziram, né? Quando eu vim para Brasília, eles me reduziram os semestres, né? E aí eu terminei suspendendo, né? Trancando a faculdade, fui migrar para moda, que eu já era designer, né? De moda. E aí eu estava com a produção, trabalhando já como produtora de moda, e eu vi a necessidade de trabalhar junto com ele, porque eu vi que o nosso negócio era a clínica. Perfeito. O meu negócio, eu poderia até protelar. E foi uma coisa momentânea. Eu não cheguei à Clínica Dimas Dutra para ficar. Eu cheguei até a gente colocar a casa em ordem e trazer uma pessoa. Até fiz o convite para a filha dele voltar, Acabou mas que foi ela estava... ela Foi? estava... eu fui para treinar uma recepcionista, inclusive. Olha só. E aí, ela não quis voltar, ela estava com outros projetos. E eu falei, então tá, somos nós. E a equipe linda, que você já conhece. Uma Linda. equipe linda que ele tem, que, assim, eu até esmero bastante, porque quando as pessoas comentam da equipe, ontem mesmo um amigo nosso de São Paulo, ele viu uma foto que eu mandei, ele falou assim, eu amo essa equipe. Né? Eles são muito dedicados e a troco de que o Dimas implementou tudo isso, né? Ele fez o caminho, tanto Uau. que 3 dos funcionários que estão com ele há mais de 3 décadas já vão formar em odontologia agora, né? Próximo ano. Já criaram os filhos, começaram lá com ele, uns começaram como primeiro emprego. Então, assim, é uma empresa que tem uma jornada interessante, uma rica jornada. Lindo. E eu não cheguei para ficar, mas fui ficando. Tinha o projeto novo da clínica, né, do novo espaço, do novo endereço, que é o Centro Clínico, para quem não sabe. Que é o Centro Clínico Guará 1. Lindíssimo, eu falo que é o prédio mais bonito do Guará. Sim. Não tem como não ser percebido, porque quem passa na IPTG já vê aquele prédio todo de vidro com aquele relógio de ponteiro. É lindíssimo, tanto por fora quanto por dentro. Uma obra do Nardim, que também se orgulha muito, um arquiteto. E eu falei, bom, agora tem um projeto, né? Não tem como sair disso. Eu vou continuar, porque estava uma delícia trabalhar com ele, com aquela equipe. E eu estou até hoje, né, nessa jornada com a clínica. Então, termina que todos nós na clínica temos uma formação prática de líder. Na prática, todos nós somos líderes na clínica. Eu falo que eu estou gestora, né? Não me considero administradora, até porque eu não tenho formação na área, mas eu estou gestora da clínica até enquanto Deus quiser. E estou ali para dar o meu melhor sempre. E se não fosse a equipe que a gente tem hoje, eu não tenho dúvida que com a liderança dele e com a equipe, né, que se espelha nele, o meu trabalho não seria tão facilitado. Né? Então, eu estou lá como facilitadora, mas, na verdade, quem está facilitando a minha vida são eles. Tem uma cultura, né? Mas, assim, como Tem. você perguntou, né? Como você não foi nada, assim, calculado, pensado, vai ser assim, vai ser assado, vai ser... Não. A partir do momento que a gente começou, que é a construção lá do centro clínico, partiu de mim e 2 irmãos, que são odontólogos também. Né? Um deixou a sociedade, né? E o outro ficou, que está lá ocupando uma parte lá do terceiro andar. Né? Mas tudo foi assim, causa e consequência. Não foi nada planejado. Vou fazer isso, daqui a tantos anos vou formar os meninos. Não, inclusive os meus filhos que fizeram odonto, eu tenho 4 filhos. Tenho uma que é psicóloga, eu tenho 3 que são odontólogos. Um é odontólogo e médico, né? E exerce a medicina, o outro exerce odontologia em Curitiba, e a Karime, que é a mais nova, fez odontologia, fez especialização em prótese e periodontia, mas está na área de hotelaria. Né? E todos fora daqui, não tem nenhum trabalhando na clínica. Não tem nenhum filho em Brasília hoje. Não. Nenhum dos tem filhos nenhum em Brasília. Todos Então, a clínica foram alçar seus continua, né? A voos. continuidade aí que eu espero dar com esse pessoal que está vindo agora, se for do interesse deles, da vontade deles de continuar no processo. No né? legado, né? Não é nem no projeto, é o processo de melhoria, de estudar, de se qualificar, de praticar um trabalho honesto, correto, adequado. Com né? certeza. Tanto é que eu agora estou
quer dizer, pensando em fazer uma mentoria na área de ortodontia, né, para especialistas em ortodontia, para passar um pouco dessa vivência, dessa experiência, que eu tenho mais de 30 mil casos tratados, né, Sim. com sucessos e com insucessos também, que a gente não só tem acertos, a gente tem erros, tem falhas. Agora, o importante é que cada dia que passa, você está sempre melhorando, né, aumentando os acertos e diminuindo os desacertos, né? Que isso Sim. vai sempre acontecer, porque envolve o profissional, envolve o paciente. Quando o paciente é menor, envolve a família, envolve os pais ou os tutores e assim por diante, né? Então, se não tiver uma participação muito ativa de toda essa estrutura, né, profissional, paciente, família, a coisa não funciona. De Não fato. funciona. Agora, doutor, eu fiquei curiosa. Conta pra gente um acerto e um erro da sua trajetória, para que a gente possa aprender com o senhor. O acerto, eu diria, como eu já mencionei, né, é consequência de você entrar no processo de estudo, de qualificação, de especificação e conduzir isso para frente, né? O erro é que a gente não tem formação comercial, não tem formação administrativa, não tem formação contábil, não tem, e nunca foi passado para a gente que você, na hora que você abrisse um consultório, você seria um empresário. E tem toda essa coisa aí para você tocar. Aí é complicado, aí você erra, você falha muito, né? Contrata pessoas que você não aprendeu essa competência, como é que você vai contratar uma Fica no pessoa operacional, competente? né? O Né? profissional Então, você odontólogo. acaba querendo fazer tudo, aí dificulta, aí tudo fica defasado, fica ruim. Mas, graças a Deus, a gente está... Olha só, depois de tantos anos, entrando nos eixos com isso aí. Olha, Entendeu? Agora, isso não anos. quer dizer que todas as pessoas vão passar ou têm que passar por esse processo, né? Tem pessoas que têm já essa formação na família, essa outra parte administrativa, economia, então se dão melhores, né? Mas Sim. é muito difícil, Ana, não é fácil, não. Não é para deixar você desanimada, não, mas é para deixar você com vontade, falar assim, eu vou tendo vontade, vou fazer com garra e vai dar E certo. vai dar Vai dar certo, Funciona. né? Com É por aí, certeza. né? Eu acredito. É. Eu acredito. E, doutor, qual foi o seu maior desafio? Tá, beleza. A gente falou aqui em termos genéricos, né? Empreender e tudo mais, e a gente não é formado, mas um desafio, por exemplo, precificação. Outro exemplo, é fazer lá a contabilidade de quanto sai, quanto entra na clínica. A clínica, eu não vou nem falar hoje do porte do senhor, porque eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes são estudantes de odontologia ou profissionais recém-formados. Mas eu vou falar assim, lá no inicinho, quando o senhor... Porque hoje também estudo é muito mais fácil, né? Mais fluido. Mas lá no início, qual desses foi o mais difícil que o senhor falou assim... Aqui tem um baque, aqui eu vou ter que dar uma atenção maior para esse aqui, eu vou ter que aprender isso aqui. Como que foi essa jornada pessoal do senhor? Desde o começo, Ana, eu vi que eu teria que aprender essas outras áreas, porque era eu, uma secretária, a secretária e eu. E aí, aquilo ali aí se distribuía. Depois eu contratei um administrador, contratei mais um outro administrador. E como é que você vai contratar um bom administrador se você não tem uma experiência administrativa, se você não tem conhecimento da área administrativa? Então, aí é que vem as falhas e vem os desafios. E, às vezes, que vem as pernadas que a gente leva também, né? Então, eu acho que a maior dificuldade minha foi quando eu comecei a procurar esses profissionais para poder, juntos, a gente levar a clínica para frente. E não tive, assim, vamos dizer, sorte ou competência, ou as duas coisas, para poder escolher-os bem, entendeu? Então, isso aí é extremamente complicado, né? Perfeito. Agora, eu acho que o outro lado também é a mesma coisa, né? Você começar, mesmo que seja só você e uma funcionária,
né? É bem diferente de hoje. Hoje tem as franquias que você compra, já tem tudo pronto, então é só você trabalhar. Mas eu não sou desses de trabalhar nesse modelo de franquia, modelo pronto, pré-fabricado, é desse jeito, tal. Eu não sou muito disso, não. Eu gosto de mexer com as coisas, de criar, de fazer, gosto de inventar, entendeu? Então, eu acho que eu não me daria para esse modelo. Mas hoje é muito comum. Tá, A experiência já estava na veia ali, né? Que quando o senhor falou assim, do fone de ouvido, que coloca o fone de ouvido naquela época, o senhor já estava promovendo experiência para os clientes ali. Com já estava certeza. fazendo o seu diferencial, ou Eu seja... vejo tanta beleza nessa né? história, desculpa interromper aqui, mas é que essa história, até eu conto muito, que ele fala dessa casa, eu acho que essa história da casa traz, assim, uma poesia para a história do Dimas na odontologia, Com porque certeza. a sala ele fez de recepção, aí ele pegou um quarto, colocou um consultório, pegou outro quarto, colocou outro consultório. Essa estratégia que ele teve, né, à frente do tempo dele, de colocar o fone de ouvido, ele fala que tinha lá, por exemplo, você gostava de um determinado cantor, aí ele já deixava a sua fita lá separada, que na época aquelas fitas cassetes, né? E aí já deixava lá e ele ficava relaxando, o paciente ficava lá com fone, quer dizer, ele ter a preocupação sensorial já naquela época, naqueles tempos, de que o paciente tem medo do motorzinho, né? Não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Não tinha. O marketing dele já era muito forte. Então, as Sim. estratégias que o Dimas sempre usou trouxeram para onde a gente está agora, né? Para onde ele está Mas agora. é interessante que aí eu vou retornar um pouquinho lá atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei no Fungural, em Corumbá, de Goiás, aqui perto de Pirenópolis, você deve conhecer. Né? E concomitantemente com Corumbá, eu trabalhava no banco de sangue. Então, eu atendia meio período em Corumbá, no Fundo Rural, e trabalhava o restante no Banco de Sangue. E eles me davam autonomia, inclusive me dava carro para eu ficar comigo 24 horas por dia. Você vai na faculdade na hora que você pode, porque eles sabiam o que eu daria para eles, né? E no Banco de Sangue, eu montei um consultório no Banco de Sangue. Montei um consultório. Eu fazia odontologia, montei um consultório, que na época se colhia sangue de muitas, se chamava na época, era de quê, gente? Era de chapas, aquelas pessoas fortes que carregavam sacos, tal, que negócio ia, fazia os exames, né? E eu via aqueles caras tudo sem dente e tal, falei assim, caramba, eu vou montar um consultório aqui, né? E vou atender esse pessoal. Então, montei o consultório no Banco de Sangue. Entendeu? Então, trabalhava ali no Banco de Sangue, mas olha só, fazia faculdade, trabalhava no Banco de Sangue, eu era tudo do Banco de Sangue, eu só não era médico, entendeu? O resto eu fazia tudo no Banco de Sangue. Fazia coleta, fazia classificação sanguínea, fazia aquele soro que era só a Johnson Johnson que fazia, eu estudava e fazia aqueles soros reagentes que eram caríssimos, entendeu? Então, eu fazia, e olha só, eu falando que não tinha experiência de contabilidade, não tinha mesmo, mas como eu tinha sido bancário também, anteriormente a isso, eu fazia a parte escrita do banco de sangue, fazia as faturas, entendeu? Então, eu trabalhava assim, dobrado, diretão, eu não tinha hora para fazer isso. Tão grande foi a recompensa que no primeiro dia, quando eu fui, eles me prometeram um salário. Quando foi no final do mês, eu recebi 3 salários. Uau! Então, eles viram o tanto que eu seria valioso para eles, né? Então, desde esse começo, eu já fazia isso. Então, eu sempre fui de criar, de fazer. De correr atrás. Na faculdade, eu fazia mesas cirúrgicas para levar para o pessoal, para poder fazer as cirurgias, por conta do atendimento que eu fazia no hospital. Foi tudo muito bom. Foi muito bom, muito gostoso, apesar das dificuldades, mas eu não levo as dificuldades como dificuldade mesmo. Nada aprendizado, né? De limitante, não. Então, foi muito bom. Valeu a pena e eu acho que uma das coisas que eu faria novamente, se tivesse que fazer, era isso, que tudo foi muito bom. Se jogar. Foi feito com muita vontade, com muito amor, com muita dedicação e com muita fé de que as coisas iriam acontecer. E não deu outra. Aí só aconteceu. E não tinha o colchão para cair, né? Porque eu falo muito com ele. Ele deve fazer o colchão, né? A gente traz muito essa conversa. Eu falo, Dimas, você precisou dar certo, como todo mundo que dá certo. Algumas pessoas têm um colchão para cair.
né? Algumas pessoas têm, outras, todos nós temos mais que uma opção na vida, mas ele, embora tivesse outras opções, claro, ele poderia ter sido qualquer outra coisa que ele quisesse, mas quando ele foi fazer odontologia, ele não tinha um consultório montado que ficou de herança para ele, ou que o pai preparou para ele. Ele não tinha nada, ele teve que construir do zero e buscando outros recursos, né? Trabalhando daqui, trabalhando dali. Houve uma época que ele conta, né? Eu não acompanhei essa época, que ele trabalhava em diversos lugares. Sim. Eu até tenho uma fala que ele disse que quando pegava o ônibus, o motorista... Quem que é? O cobrador colocou um banquinho para ele, já tinha um banquinho lá para ele. Quando eu ia para Corumbá. Porque ele falou, ele descia com sono, aí ele ia descendo. Eu falei, então você inventou o polidense. Você inventou o polidense, porque você ia descendo, né? Então, hoje eu dormia segurando ali, que de repente eu estava de cócoras, agachado. Aí ele fez um banquinho e levava para mim, porque eu sempre o agradava comprando um cigarro, chamando ele para lanchar e tal. E ele me fez esse favor. E aí eu perguntava, que hora que você dormia, Dimas? Então, assim, entende-se que com toda essa história dele, com todo esse processo dele, um dia eu cheguei para ele e falei assim, você não tinha colchão. Você não tinha um colchão para cair. Porque a opção que ele fez foi essa, a escolha que ele fez foi essa, mas ele não encontrou nada pronto. Ele teve que construir tijolinho por tijolinho, como muitos homens de sucesso, né? Homens de negócios que estão aí e foram deixando, passando de geração em geração, foram construindo, né? Sim. E esse começo, para deixar o caminho pronto para os herdeiros ou para os sucessores, porque há uma diferença entre herdar e ser sucessor, foi construído com muita dificuldade. Né? Tanto ele quanto os irmãos que pegaram lá uma odontologia bem mais, vou dizer, não de conhecimento ruim, precário, mas de recursos mais ruins, né? De recursos mais difíceis, mais limitado. Né? O acesso era bem mais difícil. Então, hoje você vê que a odontologia se expandiu de maneira que a gente não tem profissionais tão preparados quanto umas gerações anteriores, né? As gerações anteriores. Tem profissionais excelentes. Tem pessoas que vieram para fazer uma odontologia de excelência. Mas tem gente que apenas veio seguir os passos, né? Ou do pai, ou da mãe, ou do tio, da tia, que às vezes nem é sonho da pessoa. É verdade. Como em qualquer outra profissão, né, Ana? Que a gente está cansado. Ou por dinheiro, né? Acha que a odontologia vai dar rios de dinheiro. Exatamente. Eu acho que essa por é a tudo grande isso questão. também foi que, né, eu fui convidado por colegas para poder ministrar aulas no curso de especialização de ortodontia lá na Uni Evangélica, onde eu me formei. Olha só, o senhor se formou eu dei aula lá por 6 anos. e depois voltou para dar aula. Voltei para dar aula. A especialização, e era assim, eu saía daqui, se não me engano, era de 15 em 15 dias, ou de 3 em 3 semanas. Eu saía daqui na quinta-feira, na sexta-feira de manhãzinha, de madrugada, saía. Mamãe ainda era viva, morava em Anápolis. Era bom que eu matava a saudade, comia a comidinha da mama lá. Delícia. E dava aula sexta-feira o dia todo, sexta-feira à noite, sábado de manhã, ainda fiz isso por 6 anos consecutivos. O irmão dele foi aluno dele. Um dos irmãos, né? Irmão, que faz ortodontia, foi um dos alunos dele. Acho bem fantástico Uau. isso, da especialização de ortodontia. Foi aluno Mas dele. então é isso, né? A história de vida é essa. E a história continua. Acho que a coisa continua. Mas ele tem né? também um filho Sim. que está atuando ainda na odontologia, que foi falado que um migrou para a medicina, a outra está na hotelaria, a outra psicóloga, mas um ainda está na odontologia juntamente com a esposa, só não está em Brasília. Né? Ele está em Curitiba. Estão em Curitiba. Mas que história linda, linda, doutor. Parabéns. Obrigado. Pela história, e é um prazer, né? Estar lá junto com vocês. Eu não preciso nem falar, porque eu sou fã de carteirinha da Clínica Dimas Dutra. E é uma delícia aquela casa, né? Aquele lugarzinho ali. Eu falo que é o cantinho de Deus ali. É delicioso e a cultura é é contagiante. É assim, realmente incrível o que o senhor criou, tudo que o senhor, né, está ainda construindo, né? Exato. Como ele mesmo falou, não para por aí, ainda tem mais e mais coisas. E tem ideias todos os dias. Eu convido as pessoas que tiverem curiosidade, que quiserem conhecer a clínica está aberta. Estou lá de segunda a sexta-feira,
tá? É só ligar, a gente combinar. A gente Tá tem um lá à laboratório, né, que a gente Legal. deixa disponível. O que é esse laboratório? Que a gente até falou com você na sua visita lá conosco, Sim. que é quando alguns filhos de pacientes, algumas pessoas próximas, né, e que chegam e falam, minha filha está fazendo odontologia, ou então está querendo fazer, né, odontologia, e aí a gente fala, olha, a casa está aberta, né, e pode vir, pode acompanhar, pode sentir o clima, como que é essa vivência aqui da Clínica Dimas Dutra, e ver com os profissionais, acompanhar os profissionais, claro que sem ser invasivo, respeitando aquele espaço do profissional, e ver, de repente, qual especialidade você quer, quem já está, né, cursando, Sim. ou quem ainda pensa em fazer odontologia. Aí fica houve uma época que os estagiários não iam fazer estágio, mas já aconteceu de ter um ou outro que pediu para fazer estágio conosco, e aí ficava naquela dúvida, não, eu sentei com a doutora tal, eu estou querendo migrar para estética, não, eu estou querendo ficar aqui no implante, não, mas doutor Dimas, eu acho que eu vou fazer ortodontia, e ele sempre ganhava, porque o poder de convencimento dele e assim, a história dele é muito mais contundente, né, tem mais bagagem, e aí os outros ficavam, eu falava, se fosse fazer aposta para trazer para a sua área, ele sempre vai ganhar, porque na verdade os outros estão muito bem, né, mas ele tem uma bagagem, ele tem um conhecimento vasto, inclusive ele tem conhecimento nas demais áreas. Então, eu falava assim que ficava até injusto, né? É verdade. Colocar para decidir. O doutor Dimas tem conhecimento até de medicina, né? Esses dias ele olhou para mim, como foi, doutor, que o senhor falou para mim? Que eu tenho a flexibilidade, eu tenho mobilidade. Ele faz mobilidade benigna. Aí, tá vendo só? Daí ele fez um negócio da mãozinha com você, manda ficar em pé. Eu acho mas aquilo que a gente aprende tem que botar em prática, né? Se não botar em prática, não resolve. Multidisciplinar, né? Não, e tem uma pessoa que está com ele acompanhando, né? E ela chegou assim, Sol, o doutor Dimas é o único profissional odontólogo que eu conheço que ele vê o paciente, pede para ficar de pé, e ele vê da cabeça aos pés. Ele olha a mão, ele vê a mobilidade, ele vê... E eu acho fantástico. Porque como ortodontista, ele vê a questão óssea, né? Então, ele já até previne os pais, no caso de adolescentes, crianças, ele fala, olha, vai desenvolver mais, vai crescer mais. Ele estuda muito anatomia, ele estuda muito essa questão neuro também, e ele está sempre estudando. O Dimas, eu falo que se a gente for numa livraria, ele jamais vai sair de mãos vazias. Ele sempre está estudando, ele sempre está buscando, tem livros que ele lê e relê e relê, e ele é realmente um amante do estudo, né? E ainda mais no segmento dele. E aí eu vejo o pessoal, nossa, mas eu venho aqui, os dentistas, né, às vezes nem olham no olho, não só dentista, algumas pessoas da área da saúde, não são todos, mas que em alguns lugares as pessoas não dão essa atenção. E a consulta dele, se deixar, ele fica lá e chega com o filho, ele consulta pai, mãe, filho e vamos embora, né? Porque tem paixão, né? É inspirador chegar na clínica de manhã. E o Dimas, às vezes, já aconteceu de ele chegar caladinho, né? Quietinho, aquele dia que ele está ali concentrado, ele está estudando agora, está fazendo um outro curso online. Ele chega. E aí ele veste o jaleco, coloca aquele gorro dele e vai. Aí passa um pedacinho e escuta as gargalhadas. Então, assim... né? Dizer que não tem amor e paixão nisso daí tá louco, né? Os pacientes já começam a rir bastante e eu falo, gente, como é gostoso trabalhar com riso, né? A gente se vê num ambiente em que a gente precisa sorrir o tempo inteiro, porque é isso que a gente oferece, né? O nosso serviço, a base toda é entregar um sorriso melhor, um sorriso mais saudável, e que a pessoa vai sair de lá, não tem como, ela entra sorrindo e sai sorrindo ainda mais. Ainda, por isso a gente tem a hashtag Sorria Mais, né? Sorria Mais. Clínica Dimas Dutra. Incrível. Se fosse para vocês, agora eu vou estender para ambos. Dr. Dimas Dutra, se fosse para você dar um conselho para quem está iniciando agora, deixa o seu conselho, deixa a sua frase, deixa o Instagram também aqui da clínica para quem está nos escutando. E o mesmo vou pedir para você, Sol. Tá bom. Deixa para você passar. Eu diria para todos os colegas, todos os estudantes de odontologia, na minha época, era o seguinte, quer dizer, a minha época continua hoje, né? Eu estou na minha época, mas quando eu me formei, a gente ficava 3 anos de CRO, tá? Para poder você praticar na parte clínica e verificar o que você iria gostar. Hoje, a maioria dos profissionais já sai da faculdade já fazendo especialização.
Então, sem saber, sem vivenciar, sem experienciar aquilo que aprendeu, que não é muito, né? Mas que também não é pouco, né? Mas é suficiente para você avançar. Então, se, né, vale a pena dar um conselho, eu acho que as pessoas deveriam esperar um pouquinho mais, né? E hoje está muito na moda a tal da ROF. Então, as pessoas já saem, eu quero fazer ROF, eu quero fazer ROF, e não sabe extrair o dente, não sabe dar uma sutura, não sabe fazer uma restauração, não sabe que odontologia é essa. Verdade. Né? Então, nossa odontologia está muito deficitária, está muito ruim, né? Mas se a gente for olhar, a nossa sociedade como um todo está assim também, então é complicado, né? Mas eu costumo dizer que isso que dá um espaço para os bons, como o Mas, senhor, por Exato. exemplo. então, eu diria para as pessoas que tivesse um pouquinho mais de calma, de tempo, vai, pratica, vê se aquilo realmente... Eu tenho, inclusive, uma história interessante de um pai, ele é paciente meu e a filha está fazendo odonto. O filho vai começar, uma pessoa assim, muito, muito querida, ele me indica bem pacientes, e a filha dele, eu falei, ó, quando ela quiser vir, eu falei assim, mas eu não vou trazer minha filha mais aqui não. Cada vez que eu venho aqui, ela muda de especialidade. A Maria Luísa, filha do pastor Ricardo. Aí eu falei assim, não, pois continua trazendo, mas agora parece que ela já definiu. E ela queria fazer, pelo menos foi o que ela me disse, ela queria fazer cirurgia ortognática. O que ela falou que quer fazer agora? Odontopediatria. Odontopediatria. Eu falei para ela, ó, odontopediatria tem muita carência, é extremamente gostoso você trabalhar com criança, tá? As crianças podem chegar com a boca toda suja, você não vai dar bola, já o adulto chega com a boca suja, você... né? E eu sei que eu falei um monte de coisa para ela, ela falou assim, eu acho que eu vou fazer odontopediatria. Eu falei assim, Dimas, então, eu acho que agora definiu, vou continuar trazendo ela aqui. Que legal. Então tem de tudo, né? Tem de tudo. Né? E eu me sinto feliz, né? de ser, mesmo sem saber, sem às vezes achar que estaria interferindo na vida profissional de alguém, ser uma pessoa que né? as pessoas se espelham, né? Para poder fazer alguma coisa, ou pelo menos experienciam, né? Para ver se gosta, se quer fazer orto, se quer fazer... Vai lá, viva, vê o que é que você gostaria de fazer e toca o monte para frente, que, né, com fé a gente consegue tudo, né? Tudo é possível que crer. Né? É verdade. Então, vamos crer e fazer, e agir. Né? Amém. Né? Mas é isso. Bom, que conversa gostosa, Aí, né? Eu poderia ficar aqui a noite toda falando com vocês. Os e-mails ficam. Bom, você falou que conselho, né? Eu parto daquela velha chamada chamada mesmo, que isso é para chamar, a gente precisa falar isso com as pessoas o tempo todo. Independente da geração que a gente, né, esteja, jovens, mais velhos, não interessa. Eu acho que a gente precisa amar o que a gente faz. Trabalhar pelo fruto apenas, o fruto é consequência. Se você faz um bom trabalho, você vai colher bons frutos. Você está plantando uma semente positiva, boa, colhível, né? Mas se você não faz um bom trabalho, você não vai ter bons frutos. Então, assim, o interessante é você fazer bem. O que vem é consequência daquilo que você faz em tudo na vida. Então, trabalhar pelo dinheiro somente, você vai ter só dinheiro. É verdade. E a sua saúde, né? A sua saúde emocional, sua saúde física e mental. E eu acho que é muito importante a gente estar sempre batendo nessa tecla, sempre insistindo até com os mais jovens, né? Faça aquilo que te faz sair do sofá. Faça aquilo que te tira da cama, aquilo que te faz querer que o dia seguinte chegue logo para você começar, né? Faça aquilo que te brilha, que te salta aos olhos, que faz com que o seu coração acelere. Eu amo o que eu faço. Eu amo ainda mais as pessoas para quem eu faço. Eu amo servir, né? Nós temos essa filosofia na Clínica Dimas Dutra. O servir, ele é nobre. Quando você serve, né, você é servido, né? E quem não serve, não tem como ser servido. Mas a gente faz isso com o intuito mesmo da primeira ação, de servir, né, de contribuir, de melhorar vidas. E quando a gente consegue, na clínica, melhorar o dia de um paciente,
né, ouvir algum depoimento positivo, para mim e para nós como equipe, já valeu. Né? Já valeu aquele dia. Então, é essa diferença que eu quero fazer. Mas eu só vou conseguir fazer, e o Dr. Dimas e a equipe, enquanto a gente amar o que a gente faz. Então, Sim. amem aquilo que vocês escolheram fazer. Ou escolha algo que você tenha aptidão. Porque também sem aptidão fica complicado, né? Você conseguir ter algum tipo de sucesso. Sucesso, para mim, é você estar feliz naquilo que você faz. Não é nome nem renome. É você poder levantar todos os dias, ter a gratidão e reconhecer que você é muito feliz no que você faz. Que lindo, É isso. que Maravilha. lindo, que lindo. Bom, o Instagram... Prazer estar aqui com vocês. Prazer, nossa, Ana, fantástico. Ótimo, E obrigada maravilha. pelo espaço, obrigada pelo ouvir, né? Obrigada pela oportunidade. Vou deixar aqui o endereço, nosso Instagram é Clínica Dimas Dutra, tá? Facebook também é Clínica Dimas Dutra. Tem o site no Google, quem procurar por Clínica Dimas Dutra ou Dr. Dimas Dutra, vai encontrar. Nós temos um link, nós temos o site, nós estamos por ali, né? Nós não temos, assim, eu acho até importante frisar que lá no Instagram, quem entrar vai ver lá, mais de 30 mil casos, né, tratados, que só o Dr. Dimas conseguiu fazer essa entrega. Mas ainda hoje mesmo a gente já teve entrega, né, lá na parte da manhã. Né? Tem a todo momento. Mas como a gente trabalha com todas as especialidades, então a Clínica Dimas Dutra, ela consegue aí já entregar muito mais que isso, porque dentre todos os profissionais que trabalharam e que estão trabalhando conosco, nós temos muito mais que 30 mil casos entregues. Sim. Esse aí é só o Dr. Dimas, tá bom? Incrível. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana. Foi muito gentil da sua parte, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a presença. Uhum. Eu que agradeço. Muito, muito bom escutar essa história, entender um pouco mais da essência da cultura, que é incrível. E, assim, é só aprendizados. Né? Só aprendizados nós tivemos aqui hoje. Esse foi mais um Botox Club Podcast. E eu vejo vocês no próximo episódio. Ok. Ok.